Da conferência? Agora nós vamos precisar mudar o objeto da conversa, embora Os alunos devem ter adorado. Embora esteja interessante, agradecendo todas, todos e todes que estão hoje aqui conosco. Tô sem som? Tá, então boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Carmela Gruni. Gostaria de pedir que colocassem no silencioso o microfone para que a gente possa, então, dar início a essa atividade nessa noite do dia 1º de outubro de 2022. Com muita alegria, recebo todas e todos aqui, todos vocês nessa noite. O Retratos do Brasil propõe, pela exposição de cada participante, em 3 minutos, apresentar uma reflexão sobre como o passado pode refletir no futuro a partir de fatos marcantes em defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de gênero, da luta antirracista para a efetivação da Constituição Cidadã de 1988. Então, é a pauta matriz. Quero agradecer, então, a todos novamente. Sejam bem-vindos, a todos que acompanham pelo YouTube. Podem deixar sua mensagem, compartilhem com os demais colegas. E convido agora para essa abertura o presidente Sidney Sanches, do Instituto dos Advogados Brasileiros. Seja muito bem-vindo. Então, agora 3 minutos com a palavra, presidente. Boa noite a todas e todos. Parabéns ao Jornal Estado de Direito pela iniciativa, especialmente num momento tão especial da nossa quadra histórica. Hoje é dia 1º, amanhã é dia 2, dia importante para o nosso país, talvez uma das eleições mais importantes da nossa história. E essa reflexão do que o passado impacta no futuro e vice-versa, né? Enfim, nós construímos o presente na perspectiva do que vamos fazer nos próximos pouco tempo. E aí podemos dividir em 2 etapas. Nós temos uma história vivida pelo país, né, de mais de 2 décadas de ditadura, onde conseguimos lograr para um ambiente de natureza democrática, onde ali, a partir da nossa Constituição de 88, passamos a construir, nesses últimos 34 anos, uma tentativa de uma democracia social na construção de direitos de todas as ordens, não só no âmbito dos direitos humanos, no meio ambiente, na diminuição das discriminações de toda a ordem, enfim, num processo de inserção. E essa experiência, ainda que muito importante e exitosa para a nossa jovem democracia, foi impactada agora, enfim, nos últimos 4 anos. Nós temos aqui vivenciando o que efetivamente, né, pode ocorrer quando se abandona a segurança constitucional, quando se abandona a segurança das nossas instituições, quando tenta se abandonar o enfraquecimento da nossa democracia. Houve efetivamente uma tentativa de teste no sentido de aniquilamento de todas essas conquistas, mas que eu tenho certeza que a democracia brasileira é forte o suficiente para conseguir responder a tempo de reverter e reconstruir, né, ou retomar esse nosso processo, né, de trilhar a nossa perspectiva de uma democracia social. É fundamental o dia de amanhã, é fundamental a responsabilidade de todos nós, é fundamental a presença de todos nós no exercício do voto, enfim, justamente com a finalidade de assegurar a rigidez da nossa democracia, do nosso Estado Democrático de Direito e das conquistas que ainda temos muito, né, a buscar. Estejam todos atentos, precisos, vigilantes, para que nada ocorra e que venha gerar qualquer tipo de ruptura constitucional. As instituições estão todas presentes com essa finalidade e se manterão atentas na preservação, né, dos interesses da sociedade brasileira e da nossa democracia. Parabéns, Carmela, parabéns ao jornal, e teremos hoje uma grande noite, muitas reflexões nesse propósito, né, de encaminhamento, de assegurar e reafirmar todas essas conquistas que tanto almejamos. Muito obrigado. Obrigada, presidente Sidney Sanches. O Boaventura de Souza Santos, ele está em Portugal, ficou de participar, mas não sei se vai conseguir conectar agora. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é reitor da UNB e
é escritor, responsável pela coluna Lido para Você. Seja muito bem-vindo, professor. Quero ver se eu consigo colocar ele como principal aqui. Sidney, vou pedir então para desligar a tela para eu conseguir fazer aqui, porque eu não estou conseguindo fazer de forma automática. Ou desligar o microfone, acho que o microfone já está desligado, né? Então, passo a palavra de imediato então, ao professor José Geraldo. Assim que o senhor falar, eu acho que a tela vai ser completada com a tua imagem. Obrigada. Boa noite, Carmela. Agora sim. Tá. Jornal Estado de Direito, presidente Sidney e todos os companheiros e companheiras que estão nesta sessão. Né? O jornal inaugura um momento entre o passado e o futuro. Né? E amanhã teremos um país que sairá das urnas. E, a meu ver, a primeira caracterização é sair exorcizado desse clima político acirrado, talvez o mais acirrado da história republicana brasileira. Vai sair exorcizado. E não porque haja uma polarização que derive dos projetos que estão em debate, mas por conta de uma polarização provocada por 40 anos de neoliberalismo, cuja agonia expõe a tensão entre políticas de morte e políticas da vida. O professor Boaventura diria, esse é um tema atual, se quiserem, como política de morte, chamem direita, como política de vida, chamem esquerda. Né? E acho que as eleições, pelos indicadores das pesquisas, hoje saíram mais 2, elas resgatam esperanças. Né? Elas abrem enormes possibilidades para, como afirmou o presidente Lula, já vou chamá-lo assim, né? Poucos dias antes da votação, disse que seria uma condição, essa transição, né, de reunir, em grande diálogo nacional, nossas divergências para vencer os antagônicos. É uma palavra que ele usou, Paulo Freireana, né, mas usou no encontro recente. Acho que essa saída, não obstante as esperanças, elas que, fechadas as urnas, né, elas serão um desafio para a governança, porque haverá um lusco-fusco, claros e escuros nesse processo, e vivemos essa realidade muito presentemente. Acho que o exorcismo será de nos libertarmos de uma expressão vulgar que nos presidiu, né? Pensando em Victor Hugo, um petit, para contrapor o Luiz Bonaparte ao grande Napoleão, né? Mas o diálogo será necessário para construir exatamente uma interlocução que seja regional e global. Por isso que eu achei muito importante que o Senado americano agora, há 2 dias, por unanimidade, aprovasse uma resolução confiando na democracia e instando o país a respeitar os resultados das eleições. O primeiro movimento dessa volta é nos colocar de novo na mesa das grandes interlocuções, de onde fomos alijados pela incapacidade de interlocução do Le Petit, né, do capitão. E penso que isso é uma condição, por exemplo, que nos associa com todo o movimento que existe no contexto da América Latina. Né? Agora, na ONU, o presidente Petro, por exemplo, se referiu a essa possibilidade de nós termos um papel, porque toda a América Latina se restaura nesse processo democrático. 1 minuto, professor. E de, portanto, exercitarmos, e ele voltou a dizer, uma contraposição a um capital que é um capital de acumulação ampliada da morte. Esse é um papel que nos cabe nessa transição. Né? Eu queria dizer que, nesse claro escuro, vamos ter que mergulhar num Brasil profundo, num Estado profundo. Lembrando a frase do Theodore Roosevelt, para classificar
essa articulação clandestina, subterrânea, e entre nós significa reeducar para a política, reencantar a política, alumiar os desvãos do modelo colonizador que colonizou também as instituições e as tornou muito mafiosas, muito subterrâneas, né? E por isso temos que enfrentar o grande desafio do desarmamento, porque ele alimenta o milicianismo, né? Então, cumprindo o meu requisito, né, eu penso que um país, ainda com o bolsonarismo, mas sem Bolsonaro, mas com a recuperação das esperanças de um acumulado democrático que nos permite não voltar ao começo, mas retomar um percurso que acumulou em nós energias utópicas, reservas utópicas, será trabalhar muito profundamente as conquistas emancipatórias que nos deem de novo um lugar de dignidade no mundo e na construção da democracia. Pronto, presidenta Carmela. Muito obrigada, professor Zé Geraldo. É sempre uma honra escutar o senhor e uma inspiração. Ex-reitor do Carmela. Ex-reitor da UNB, mas reitor da UNB, porque foi de um período, para mim, reitor é sempre reitor, só passou o tempo, né? Eu vou passar, então, muito obrigada, é uma honra mesmo, e é de muito orgulho de ter o senhor aqui conosco. Vou passar a palavra para o professor Matias Bailoni. Professor Matias, seja muito bem-vindo. Gostaria de saber de qual país que estás falando, que é um advogado, professor da área criminal, pode nos situalizar e tem 3 minutos para deixar uma mensagem sobre a nossa pauta aqui de hoje, dos retratos do Brasil. ¿Qué tal, Carmela? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hablo desde Buenos Aires y hablo en español, así que les envío un saludo a todos y les agradezco a Emporio, a ustedes, a la invitación a este evento. Es un día muy importante el de mañana, como ustedes saben, como ustedes lo están viviendo, ¿no?, en carne propia, y es para toda la región, para toda América Latina, también para Argentina, pero también para toda la región que depende geoestratégicamente de lo que pasa en Brasilia, ¿no? Una de las cosas que nos ha preocupado en la región en demasía en los últimos años es cómo ha habido, a partir del ascenso del bolsonarismo, digamos, una cierta corriente autoritaria en la sociedad para reivindicar la dictadura militar del año 64 de Brasil. Y lo que hay que reconocer continuamente para toda América Latina es que esa dictadura, ese golpe de Estado del año 64 y su correspondiente dictadura militar organizada por el gobierno de los Estados Unidos fue con la concatenación natural de los golpes de Estado y de las dictaduras y genocidios que siguieron en la región, ¿no? El llamado Plan Cóndor y la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, a partir del golpe de Estado en Yakarta, en Indonesia, y del golpe de Estado en Brasilia, ¿no?, que siguieron la estela del golpe de Estado una década antes contra el presidente Jacobo Arbenz de Guatemala, se inaugura un imperialismo autoritario en la región que se expande hacia toda América Latina. Es decir, lo que sucede en Brasil impacta en toda la región, así como fue en el 64, así como fue en la década del 70, así también el ascenso de estas políticas autoritarias, antidemocráticas, que todavía están en el poder en Brasilia, afectaron también a toda la región y lo siguen afectando. Por eso el día de mañana me parece que es un día fundamental para el debate democrático y el Estado de Derecho en toda la región, no solo en el Brasil, sino también para Argentina y para todo Sudamérica. Lo que suceda mañana va a repercutir en cada uno de nuestros países. Por eso es tan importante la de mantener el debate democrático abierto, la de generar, ya sea por nosotros mismos que formamos parte del mundo jurídico y del mundo académico, informaciones ciertas y calificadas para la comunidad, para la sociedad, ¿no?, debido a que ya sabemos ahora, lamentablemente, cómo se fue gestando el ascenso de las políticas autoritarias, ¿no? Cuál fue la genética que llevó
a que este personaje, que es actualmente el presidente del Brasil, haya llegado a un cargo importante a nivel mundial. ¿Bien? Entonces me parece que el día de mañana es un día para la democracia en América Latina, ¿no? Y es muy importante lo que suceda para todos nosotros. Así que así se vive en Argentina. Yo vengo de Brasil, de hecho, en estos momentos, de estar en 2 congresos en Bahía y en Florianópolis, así que he podido, digamos, ver directamente el clima electoral que se está viviendo en el Brasil, pero también les quiero transmitir que ese clima electoral, en menor medida, por supuesto, se está viviendo en Buenos Aires, en toda la Argentina y en los países vecinos, ¿no? No solo por esa repercusión que estoy mentando, sino también porque los procesos electorales que seguirán en los próximos meses y el próximo año, por ejemplo, en Argentina y demás, un poco reflejarán la situación de lo que va a pasar mañana en el Brasil. Así que por eso me parece que estamos muy atentos, los operadores del sistema jurídico, del mundo académico, a lo que pase mañana, ¿no? Y bueno, les deseamos mucha suerte en la contienda democrática. Professor Matias, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra agora para a professora, advogada trabalhista, uma grande líder aqui, que foi conselheira federal, representando a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul. Maria Cristina Carrion, seja muito bem-vinda, tens a palavra. Bom, boa noite a todas, todos e a todos aqueles que, assim como eu, almejam a democracia. Viver é um ato político, sobreviver é um ato revolucionário. E talvez as pessoas não tenham se dado conta da importância que essa eleição. Eu comparo essa eleição como o movimento das diretas. É uma mudança total da nossa história. É a retomada de um processo democrático que foi abandonado nos últimos 5, 6 anos. É a retomada de um projeto político de inclusão, de respeito a todas as nossas diferenças, de construção de um sonho de uma nação brasileira. O professor Matias foi perfeito quando ele faz análise da importância do Brasil e da América Latina. Nós, brasileiros, estamos acostumados, talvez, pela nossa falta de conhecimento da história do nosso país e principalmente da América Latina, da importância que o Brasil tem nos outros países. Né? O lawfare que nós vivenciamos aqui no Brasil já foi tentado em outros países da América Latina e o professor Matias mais ou menos pincelou o que se está vivendo na Argentina. Então, amanhã é um dia crucial para a democracia do Brasil, é um dia que vai fazer uma diferença na nossa vida e na vida daqueles que virão depois de nós. E cada vez mais nós precisamos mostrar aos jovens que direitos não caem das árvores. Direitos são conquistados com luta e com sangue. E que as pessoas têm que entender que votar faz parte dos direitos humanos. E que votar é o que vai alterar a vida de todos nós. Porque houve, pela mídia, uma criminalização da política. Então, pessoas se orgulham de dizer, eu não voto mais. Não, votar é essencial para que nós consigamos aquilo que for melhor para toda a nossa sociedade. Né? É através do voto. O voto tem consequência, o voto é importante e é o voto que vai definir o nosso futuro. Sem ele, nós só podemos olhar para trás e ver o que um dia nós fomos e talvez comparar com o que nós nos tornamos. Para isso, é preciso votar com consciência e ter noção de que aqueles parlamentares que forem eleitos, porque não é só o presidente ou o governador, mas os parlamentares, que são aqueles que vão criar leis que nós advogados vamos passar
degladiando nos tribunais, e também vão fazer as leis que vão reger a vida de todos nós, seja no direito do trabalho, seja no direito previdenciário, seja no direito de família. Precisamos votar, sim, votar com consciência, mas votar para um futuro que seja benéfico para todos nós. Muito obrigado e foi uma honra estar com vocês. Muito obrigada, Maria Cristina Carrion. Eu agora agradeço, vou passar a palavra para a desembargadora, aposentada, a primeira mulher desembargadora no Rio Grande do Sul, advogada das famílias, Maria Berenice Dias, foi a primeira mulher também capa do jornal Estado de Direito, uma grande parceira. Seja muito bem-vinda, com a palavra. Carmela, tu sempre inventando coisas novas e eu não tenho como deixar de participar. Essa é uma outra belíssima iniciativa. E precisamente assim, sabe, há menos de 24 horas de um momento decisivo mesmo para a nossa sociedade. Eu fiz o levantamento de números significativos. Em primeiro lugar, nós temos um número maior de eleitoras mulheres do que de homens, né? Em compensação, só temos 33% de candidatas mulheres. Apesar do Brasil se considerar um país branco, há um número maior de negros ou pardos candidatos do que de homens, 50% a 49%. 145 candidatos se declaram pessoas indígenas. 210 se candidatam integrantes da população LGBTQIA+, sendo dessas 33 pessoas trans. E 37.600 pessoas pediram o registro do seu nome social. Isto mostra que nós somos, sabe, um país heterogêneo, sabe, um país multicultural, um país cheio de diferenças. E quem nós temos na nossa política? Quem nós temos nos postos de poder? Ainda é o homem branco, né? o homem alfa, e como se ele sempre dominasse o poder. Então, eu creio que muito significativo é que essa eleição se consiga trazer para dentro do âmbito dos poderes, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo, parcela importante dessa população, que está, como sempre, condenada à invisibilidade. Olha, segmentos tão conservadores, sabe, tão tentando se manter no poder, não há espaço para, por exemplo, se aprovar leis ou políticas públicas que venham atender a esses segmentos mais vulnerabilizados. E no conceito de vulnerabilizados, eu trago também as mulheres, que nós também estamos excluídas ainda do poder de participar do poder legislativo e do poder executivo. Temos uma presença um pouco significativa no poder judiciário, quando e enquanto ascendemos a essa carreira mediante concurso público, onde essas promoções e esses avanços dependem de indicação de outros poderes, sabe, se começa a restringir. E o que impressiona muito também é esse afluxo significativo por indicações de magistrados voltados com um viés religioso, quando este não é a característica do nosso país. Então, acho que nós precisamos transformar esse país. E acho que esta é uma grande oportunidade, como todos tão bem aqui falaram antes de mim, de nós assumirmos as rédeas da nossa nação com todas as suas características, sabe, com toda a sua pluralidade. Sabe? Nós não podemos perder esse espaço, sabe, de ou não votar, ou não concordar com algum candidato, enfim. Nós não podemos abdicar de um direito que é só nosso, sabe, sob pena de nós estamos delegando a outras pessoas falarem por nós, e nós não podemos nos botar nessa situação de exclusão. Então, acho que é chegada a hora de todos pensarmos que temos que votar.
atentando não tanto só às nossas características, mas também atento a toda essa multiplicidade de divergências que precisam, sim, fazer parte da nossa sociedade. Mais uma vez, Carmela, parabéns pelo belo evento. Obrigada, muito obrigada, Maria Berenice, por estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra agora para a advogada, professora Pérola Thaís Sampaio. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Tens a palavra, 3 minutos, Pérola. Boa noite a todas e a todos. Não está aparecendo a tua imagem. É que eu estou na rua, estou no carro aqui. Não tem problema. Boa noite a todos. Como é que faço para ligar aqui? Boa noite a todas e a todos. Eu acho que a gente quer para amanhã um mundo melhor, um mundo na qual as pessoas possam ser enxergadas pela sua capacidade de pensamento e de atuação, e não pela cor da sua pele ou pelo valor da sua conta bancária. É isso que a gente quer para amanhã. A gente quer construir um mundo melhor. A gente quer construir um mundo melhor na qual pessoas busquem, né, a liberdade de gênero, de igualdade racial, e que a homofobia não seja também uma possibilidade das pessoas serem mortas, terem as suas vidas ceifadas pela sua orientação sexual, mas que a gente possa viver num mundo de verdade na qual todos os tipos de famílias sejam respeitadas, a gente possa viver num mundo na qual a nossa cor não seja um empecilho de nós sermos abordados, ou também nós passarmos também pela violência acadêmica que ocorre muito nas universidades, principalmente quando a gente vai fazer um TCC, quando a gente vai fazer o nosso trabalho de conclusão na universidade, que a gente possa ter professores e professoras comprometidos com a pauta dos direitos humanos e da igualdade. Dizer que direitos humanos não é defender bandidos ou bandidas, é defender a dignidade de todas as pessoas. Defender os direitos humanos é entender que aonde a dignidade de alguém está comprometida, seja essa pessoa de qualquer classe social ou etnia, possa ter a intervenção, né, de um Estado democrático de direito de dizer não é por aí, essa pessoa merece ser respeitada na sua especificidade. Então é isso que a gente quer agora, em pleno 2022, a gente está vivendo um grande desafio de momentos muito tumultuosos, turbulentos, do ódio ao invés do amor, da igualdade, do diálogo. Lembrando que é uma coisa que eu sempre aprendi, assim, desde muito novinha, desde a minha infância, que a política, ela serve para onde existe o conflito, ela colocar a harmonia e o diálogo. E o que a gente viu no governo que está no poder é que o diálogo ele não se fez jus, ele não tem o diálogo com as minorias, com as pessoas, com as mulheres, com a população negra, com a população LGBTQI+. Então, isso tem que ser analisado por todos os brasileiros e brasileiras que irão às urnas amanhã. Nós queremos construir, para finalizar, um mundo melhor, um mundo na qual nós possamos, de fato, sorrir com a dignidade, ter direito de ser feliz, direito de amar quem quisermos, sem alguém nos julgarmos pela nossa orientação, pela nossa cor, pelo nosso gênero. Não podemos aceitar que mulheres também tenham a vida ceifada pelo seu gênero, mas que possamos construir um mundo melhor e de igualdade em cada espaço da sociedade que nós estamos inseridos e inseridas. Eu acho que isso vai fazer a diferença. Nós não somos perfeitos porque somos seres humanos, somos errantes, mas todos nós que estamos aqui hoje nessa live, nós temos algo especial. Nós queremos melhorar a vida das pessoas, a vida de quem mais precisa, e nós queremos defender os direitos humanos, o direito de todas as pessoas. Esta é a minha fala, e que nós possamos trilhar rumo à vitória e do compromisso de continuarmos sorrindo, porque sorrir e ter esperança deve ser a cara de todo brasileiro e de toda brasileira. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo convite, Fran. Obrigada, Pérola, por estar aqui conosco. É uma honra para nós te receber. E agora nós vamos passar a palavra para o advogado, ativista de direitos humanos, Marcelo Regis Gomes Bastos. Seja muito bem-vindo. Pode ativar o microfone, Marcelo. Boa noite a todos e todas.
Falta a câmera. Eu estou sem conseguir colocar minha imagem na câmera. Tá bom, vamos lá. Algum problema técnico, eu acho que não é daqui. Mas posso continuar? Pode prosseguir, se não tem como colocar a imagem, vamos prosseguir. Pode prosseguir. Sim. Então tá. Eu estou trazendo aqui para contribuir nesse debate o que a gente teria que pensar em termos de uma justiça de transição até então não consolidada nesse país e que tem provocado retrocessos mais do que avanços, acredito. E isso está no nosso passado recente, né? Nosso país é um país que não tem memória, né? E quando se tentou, após a redemocratização, se criar um projeto de memória, verdade e justiça, esse foi, desde os últimos anos, né, esquecido, entre aspas, ou seja, não foi dado prosseguimento e por consequência, todo o nosso projeto de justiça, de transição, de memória, verdade, inclusive da Comissão de Anistia, que estava junto ao Ministério da Justiça para, enfim, estabelecer a dignidade de todas aquelas pessoas que sofreram qualquer tipo de perseguição, prisões, exílios forçados durante a ditadura, pudessem serem, de alguma forma, relembradas ou dirimir a dor que tiveram quando perderam entes de suas famílias, além de trajetórias profissionais, acadêmicas e políticas que foram simplesmente extinguidas. Então, o que temos que fazer é retomar todo esse projeto de memória, verdade e justiça, tentar realmente, em locais onde houve repressão, tortura e violação de direitos humanos, como aqui em Porto Alegre, na antiga sede da Delegacia de Ordem Social e Política, ali desapropriar através do Estado e criar uma rede, né, de museus, de instituições que possam manter essa memória, algo tão fundamental na construção do nosso Estado democrático de direito. Não me parece que, de outra forma, a gente vá avançar na democracia. E o passado recente ele está bem vivo em nós. Em determinado momento tivemos um golpe, o lawfare, e logo em seguida um governo que simplesmente fez um apagamento de toda a história mais recente do país, e principalmente aquela dos anos da ditadura. Então, acho que essa é uma questão séria, diz respeito a julgamento também de todos aqueles que não foram sequer prestaram compromisso, né, perante seus atos, perante a justiça, perante a sociedade, e principalmente também a retomada da memória, a verdade do país, né? Algo fundamental no avanço da democracia. Então, contribuindo com esse vim aqui contribuir com a minha participação, esperando que amanhã realmente a gente tenha uma retomada de toda essa esperança, né, de um Brasil onde tenhamos democracia de verdade, né, sem retrocessos, e que se estabeleça de imediato uma justiça de transição que faça acontecer isso. Obrigado a todos. Obrigada, Marcelo. Obrigada por estar aqui conosco. Nós vamos passar a palavra agora para a professora Miriam Reis, que está na Bahia, correto, professora? Seja bem-vinda. Pode ligar o microfone? Seja bem-vinda. Obrigada, professora
Obrigada pelo convite, agradeço a Carla, faço uma saudação a todas as pessoas que estão presentes aqui e as que estão nos assistindo. Eu sou a professora Miriam Reis, sou diretora do Campus dos Malês da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E acho que para pensar um pouco assim, em alguns outros aspectos, talvez um pouquinho diferentes dos que já foram colocados aqui nessa discussão sobre a importância da memória e sobre como ações que a gente vem desempenhando ao longo do tempo vão desenhar um novo futuro, eu queria lembrar, a partir de um clichê de que nossos passos vêm de longe, a luta dos povos negros que chegaram nesse país e que vem resistindo a um conjunto de processos de escravização, não apenas nos séculos anteriores, mas ainda no momento presente, e de pensar como essa luta foi fundamental para que a gente avançasse em algumas políticas públicas importantes para a reparação e para uma condição de mais justiça social a partir de promoção de igualdade racial nesse país. Daí, falando desse lugar da educação, né, eu sou professora dentro da área de letras, sou professora de teoria da literatura, basta a gente pensar na importância dessas lutas dos vários movimentos negros organizados como herdeiros das lutas anteriores dos nossos antepassados, que desde que pisaram aqui vem tentando assegurar condições de justiça e igualdade, a importância da Lei 10.639 de 2003, que fala da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na educação básica. Depois essa lei foi ampliada em 2008, né? Na verdade foi modificada e virou a Lei 11.645 de 2008, que fala da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena, fazendo aí também uma ampliação a partir da unificação das lutas dos movimentos negros, mas também das lutas dos povos originários do Brasil. Então, a gente tem essa importante mudança para pensar nas políticas públicas para a educação, como forma também de conhecer histórias que ao longo do tempo nos foram negadas. Sempre aprendemos sobre nós, sobre os nossos antepassados, a partir de perspectivas que colocavam o escravismo no Brasil a partir de uma espécie de acordo tácito, em que havia certa passividade dos povos negros, em que havia uma certa autorização da vinda de escravizados, e não é incomum ouvir ainda hoje que na África também havia esse processo de escravagismo, para justificar o que na verdade é injustificável, que é o fato de que o Brasil é uma sociedade que se construiu calcada no racismo estrutural e institucional. E aí, pensando nesses avanços, né, construídos historicamente, é importante falar da Lei 12.289 de 2010, que é a lei de criação da Unilab, essa universidade em que eu trabalho, mostrando que a luta de promoção de igualdade no Brasil ela tem que estar ligada a uma missão de reparação. A Unilab é uma universidade pensada a partir do princípio de solidariedade entre os povos e visa promover desenvolvimento regional para o Brasil, nos estados onde a Unilab atua. A Unilab tem sede em Redenção, no Ceará, foi o primeiro município a recusar a entrada de africanos escravizados, e em São Francisco do Conde, na Bahia, que é onde eu trabalho, é onde a Carla Meura, nossa querida, faz o mestrado em estudos de linguagens e contextos lusófonos Brasil-África, que está no coração do recôncavo baiano, um território majoritariamente negro e fundamental para pensar também na nação brasileira. Então, queria falar um pouco da Unilab como essa importante política pública também, que pensa o desenvolvimento do Brasil, mas com o reconhecimento de uma dívida histórica que esse país tem com a África, e que, no caso da Unilab, como medida de reparação, acontece na promoção de formação de jovens nesses países africanos de língua portuguesa. Então, a gente promove novas travessias entre o Brasil e a África. E, para além disso, eu acho importante a gente também colocar no campo da defesa a Lei 12.711 de 2012, que é a Lei de Cotas. Esse ano ela completa 10 anos e é um ano em que ela precisaria passar por uma revisão, e nós temos visto aí, a partir inclusive de um deputado, não vale a pena nomear essas pessoas, né? Um deputado de um partidinho aí, falando de uma proposta de transformar a lei de cotas raciais em lei de cotas sociais. Isso é desconsiderar que o problema social no Brasil é atravessado
de forma muito incisiva pelo problema racial, pelo problema do racismo. Então, propor uma mudança da lei de cotas para que ela se transforme em uma lei social é desconsiderar que a maioria do povo pobre brasileiro é negro e que isso não acontece por mero acaso. A gente, nos debates, fala disso, as pessoas dizem assim, é porque os negros estão em maior número. Mas por que os negros estão em maior número e estão em maior número nesses espaços de subalternização ainda hoje? É preciso discutir esses aspectos se a gente quer mesmo pensar numa defesa ampliada da democracia, porque defender a lei de cotas, defender a sua revisão, sim, mas a revisão a partir de uma proposição de ampliá-la, de tornar o seu alcance ainda maior, porque a lei de cotas mudou a cara da universidade pública brasileira, mudou a cor da universidade pública brasileira, e ao fazer isso, muda também a cara dos espaços de poder e de decisão nesse país, promove uma ascensão social desses povos que, ao longo do tempo, foram oprimidos e colocados numa condição de subalternidade que não pode mais ser naturalizada nem essencializada. E aí, né, como a doutora Maria Berenice bem falou, num país de tanta diversidade e com tão baixa representatividade, defender as políticas públicas de promoção de igualdade racial conquistadas a partir de muita luta, de um passado que começa muito distante, é pensar no que queremos como sociedade, no que deixamos como legado para o futuro, e pensando nisso tudo, torna-se ainda mais importante defender a retomada de um estado de desenvolvimento, de inclusão e de justiça a partir da eleição de um presidente que volte a reconhecer a necessidade de reparação, que volte a reconhecer, como foi dito no debate recentemente, que a lei de cotas é a reparação de uma dívida histórica desse país com o povo negro. Então, a minha fala vai nesse sentido, pensando num futuro melhor, com mais justiça social e com mais igualdade racial também. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Miriam, por estar aqui conosco. Eu vou passar agora a palavra lá no Rio de Janeiro, Nélio Giorgini, que é diretor de eventos do IAB, advogado, ativista. Seja muito bem-vindo, Nélio. Tens a palavra. Só fechar o microfone, professora Miriam, e daí abrir o microfone do Nélio. Nélio, seja bem-vindo. Vocês me escutam? Agora sim. Me escutam? Sim, sim. Primeiro de tudo, boa noite. Eu quero primeiro agradecer aqui a Carmela, e nesse agradecimento eu já estendo para todas as mulheres lindas que estão aqui, desembargadora Maria Berenice, doutora Leila Bittencourt, Francesca e todas as outras pessoas que estão aqui. Quero também agradecer publicamente ao meu presidente, Sidney Sanches, que com sua esposa, Leila Pose, me convidaram de forma super elegante para assumir a direção de eventos do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é uma instituição que a gente sabe que todos os estudos da sociologia apontam que é uma instituição que é da elite dos advogados brasileiros. Então, é uma honra, com a minha história de estudo, com uma história de acreditar num país e acreditar no papel da inclusão, chegar a esse posto depois de ter passado por tantos cargos legais, né, diretor do NPI, secretário de diversidade do município do Rio de Janeiro, agora na assessoria especial da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ter a honra e essa oportunidade de entregar com carinho, né, de colaborar de alguma forma com advogados tão brilhantes que a gente, lá desde a época da faculdade, né, Leila, a gente acaba virando fã desses professores, desses doutores, e a gente poder colaborar com esses eventos e poder entregar um pouquinho da gente em cada evento que a gente entrega, né? E o IAB é um espaço Nélio, nós precisamos um carinho para essa diversidade. Isso. 3 minutos. Nós temos que falar 3 minutos. A intenção é falar 3 minutos cada convidado sobre uma palavra do retrato do Brasil, olhando para o futuro, olhando o passado e pensando amanhã. Então tem que ser bem pontual, porque tem outros convidados. Tá bom. Então, 3 minutos. Tá bom. Então eu estou aqui. Bom, passado, prólogo necessário passado, eu estou aqui em nome do meu lugar de fala da população LGBT, uma população que tem literalmente entregue a sua vida nessa
temos os números que apontam quase um LGBT por dia, na verdade, sendo assassinado somente por conta de ser LGBT. Esse governo que aí está, por motivos óbvios que eu até evito comentar, mas trouxe um discurso de violência, um discurso de ataque, um discurso que, desde o primeiro momento, ataca as mulheres, ataca os LGBTs, ataca os negros, não entende a diversidade do nosso país, não entende essa diversidade. E eu vou te dizer que, a despeito de também não entender que nós tenhamos espaço mais para corrupção, mas é difícil, a gente acaba se colocando num momento de dificuldade, mas, assim, eu digo não à violência, eu digo não à falta de inclusão e à falta de respeito com as pessoas. Eu digo não à falta de respeito com as mulheres, eu digo não à falta de respeito com a população LGBT, eu digo não, e o que é mais importante, eu digo não à falta de respeito com as pessoas que estudam, com as pessoas que têm formação e com as pessoas que podem entregar o seu melhor para esse país. Eu digo não para essas escolhas amadoras, incompetentes, que gerem o nosso país. E é por isso que eu, na verdade, ao escolher o Instituto dos Advogados Brasileiros, eu fui buscar, na minha humilde irrelevância, poder beber na fonte de pessoas que estudam. Então, a gente não pode permitir, de maneira alguma, que o nosso país seja gerido por pessoas amadoras, incompetentes, sem formação e desrespeitosas. Então, assim, como LGBT, como gay, eu não posso permitir de maneira alguma, como advogado, esse desrespeito. Porque eu sei o quanto eu demorei para chegar até aqui, o quanto o meu sangue foi dado para cada diploma. E um dia desses, uma amiga minha da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro disse: Nélio, a minha mensalidade está sendo paga, sabe por quê? Porque o meu povo deu o meu sangue. E ela é uma menina negra. E eu sei o quanto eu sofri para chegar até aqui e o quanto eu sofro como gay por ter uma voz mais fina, por ter um comportamento mais efeminado para ser recebido nesses espaços de elite. Então, eu tenho muito orgulho do meu presidente, que passou por isso tudo e escolheu um diretor gay que não se envergonha do fato de ser gay, não se envergonha do fato de ser casado com um homem, não se envergonha de estar até aqui. Sabe por quê? Porque eu trabalhei no governo do Crivella e nem o Crivella me fazia me sentir vergonha. Sabe por quê? Porque eu sou competente e eu entreguei meu melhor para a cidade do Rio de Janeiro. E da mesma forma eu entrego meu melhor para o Instituto dos Advogados Brasileiros. E é isso. As pessoas não podem permitir que esses incompetentes, esses amadores, esses furtadores do poder público possam estar no governo. E é isso. Amanhã nós temos que fazer o nosso exercício cidadão. Eu vou, sim, botar a roupa vermelha, porque eu acredito piamente que a nossa Constituição, ela traz não uma ideia de socialismo, mas uma ideia social. Nós precisamos contemplar as pessoas, nós precisamos contemplar os vulneráveis, nós precisamos fazer o nosso trabalho. Nós somos elite, sim, e temos que aguentar mulheres, gays, negros, pobres no poder. E é isso, e é o que eu vou fazer amanhã com o meu voto. Lamento muito que pessoas pensem do contrário, porque eu não quero fascismo no meu país. É isso. Obrigada, Nélio. Foi excelente. Obrigada. Quando entrou de vez. Obrigada, Nélio. Agora nós vamos chamar o colega advogado, doutor em ciência política também, Jorge Rubem Folena. Seja muito bem-vindo, Jorge. Tens a palavra, 3 minutos para tua mensagem aqui para esse momento tão importante que a gente está passando no país. Boa noite para quem nos assiste agora, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir no futuro. Hoje é um dia importantíssimo, né? Véspera da eleição das nossas vidas. Mas para poder falar da eleição que será amanhã, é importante lembrarmos do nosso passado. E um passado, né, recente, muito ruim, que é exatamente o rompimento da ordem constitucional por meio do golpe de 2016. O indevido impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, que gerou toda essa tragédia que estamos vivendo no Brasil hoje. Uma ordem constitucional violada, uma ordem social em que a pobreza e a miséria reinam no país, os direitos trabalhistas e os direitos sociais como um todo completamente desrespeitados e não aplicados pelos tribunais brasileiros, uma economia totalmente desmontada
em que reina a pobreza, o desemprego e a falta de esperança. O futuro que nos aguarda é a partir de amanhã. É o momento da virada. É o momento em que nós temos a oportunidade, por meio da ordem constitucional, por meio do voto, de tentarmos resgatar o Brasil e colocar um fim à violação constante, às violações constantes da Constituição, os abusos praticados do autoritarismo, das ameaças às instituições e da ordem democrática. Amanhã é a nossa esperança de renascer como país e refundar um novo Estado. Refundar um novo Estado. Um Estado que possa ser para todos, num país que é muito rico, com uma capacidade cultural gigantesca, mas com um povo muito pobre. Que as oportunidades sejam estendidas para todos, para mulheres, para homens, para os jovens, principalmente para os jovens, que não têm esperança. Então, meu desejo mais profundo é que amanhã, 2 de outubro de 2022, o povo brasileiro Estamos uma virada nessa página negra da história. Vou te mandar aqui o link no WhatsApp. Infelizmente, jamais pude imaginar que alguém poderia, no governo, defender uma ditadura. E o que nós estamos vivenciando hoje é exatamente isso. Pessoas que defendem o atraso. O Brasil é um país das oportunidades. É um país em que temos um momento oportuno para incluir todos. Então, Carmela e meus amigos que aqui nos acompanham, né? Meus diversos amigos que eu vejo aqui na sala, né? É esse meu desejo, é o desejo da mudança, da esperança e de dias melhores, que com certeza virão. Aí é a nossa grande oportunidade. Obrigada, Folena, por estar aqui conosco. Eu vou passar, quero saber se o Gleidson está podendo falar, se já tem a câmera habilitada. Gleidson Renato Martins Dias, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Então, 3 minutos tens a palavra. Então, Carmela... Deixa eu apresentar, advogado, na luta também antirracista, militante aqui no Rio Grande do Sul, e, por favor, complemente com o que entender necessário nesse breve período aqui. Muito obrigada por estar aqui conosco. Nada, eu que agradeço o convite, a pessoa da doutora Francesca. E eu acho que meu nome é Gleidson Renato Martins Dias, sou militante do Movimento Negro Unificado, represento aqui também o Instituto Ilabanto, e a comunidade terreiro, a comunidade tradicional, Inzo Tubanci. Não dá e eu acho que é o contrário, acho que nós precisamos, o que nós precisamos, na verdade, 9h30, mas tem gente que não veio. Amigos e amigas, é construir só um minutinho que eu tenho que pedir para ele... Que nós construímos uma história negra, talvez. A história negra, se nós pudéssemos construir, foi uma história junto com as pessoas negras, junto com os homens, com as mulheres negras, nos postos de poder e prestígio. Começa por aí. Acho que foi muito bem falado que o passado, iniciado mais recentemente, ou de forma mais consistente em 2016 com o golpe da presidenta Dilma, é o que faz constituir todos esses episódios absurdos que nós estamos vivenciando. E em 2018, a gente não pode esquecer que há um conluio entre determinados grupos do sistema de justiça, entre setores do judiciário, setores do Ministério Público, setores dos grandes empresários, setores da grande mídia, o qual faz o primeiro ponto, que é retirar o candidato com maior chance de vitória e constituir um monstro, o qual eles mesmos se apavoraram e por isso desembarcaram. Não é à toa que nós estamos vendo várias personalidades da grande mídia abrindo voto para o Lula, porque a construção deles, esse monstro que eles construíram em 2018, acabou
fortalecendo e ampliando casos horrorosos que nem mesmo eles acreditavam. Então, não é longe de ser uma luta contra o capitalismo, o socialismo versus capitalismo, o comunismo versus capitalismo, estamos longe disso, mas é uma luta civilizatória. É um mínimo de condição que o povo brasileiro pode esperançar novamente. E isso também não é pouca coisa neste período onde nós tivemos, inclusive, de forma absurda, numa república onde gastos públicos estão com 100 anos 100 anos sem ser público, né? 100 anos de sigilo. Sigilo, exatamente, obrigado. Francesca. Então, nós vemos, o movimento negro brasileiro, os povos tradicionais de matriz africana, nós vemos um momento importante para a retomada, mas a retomada não para voltar ao que o Brasil era, mas sim para construir um novo Brasil. Construir um Brasil junto com mulheres negras, junto com indígenas, junto com as pessoas, com o povo negro, e destabilizar, inclusive, o aparelhamento fundamentalista do Estado brasileiro, onde a gente consiga ter, na verdade, um Estado laico, né? E não que tenhamos ministros que sejam horrorosamente, terrivelmente evangélicos, ou seja lá o que for. Então, é um momento importante para a sociedade, para o povo brasileiro, e espero que esse marco de 2002 seja uma retomada, que os partidos de esquerda consigam entender a necessidade de ter pessoas negras nos postos de poder e prestígio, construir junto com o Lula e com o Alckmin um novo Brasil, mas é um novo Brasil, é um refundamento do Brasil a partir de agora. Então, por isso, que Xangô nos abençoe, que Zazi nos abençoe e que possa ser um momento de justiça e de esperança para o povo brasileiro. Gleidson, muito obrigada por estar aqui conosco, é uma honra te receber. Eu vou passar a palavra agora para Rita Cortez, advogada trabalhista, foi presidente, a segunda mulher presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, agora fundou a Academia Carioca de Direito. Com a palavra, seja muito bem-vinda, Rita. Boa noite, estão me escutando? Bem. Eu sou a sessão espírita, estão me escutando, estão me vendo? Então, Nélio, aí, ó, tô com óculos de Elton John, porque isso é homenagem. Eu sei que você gosta do nosso artista. Bom, vamos lá. O Carmelo, eu acho que pensar no futuro é a gente pensar na eleição que vai ocorrer. Para, por favor, eu tô trabalhando, filho. Permitir que a gente erre, né? Que a gente cometa erros, né? Amanhã a gente tem que estar... Enfim, temos que todos nós estarmos atentos, né, ao que vai acontecer amanhã. Né? Falamos tanto de Estado democrático, né, de direito, que veio do Pacto Político de 88. Então, eu acho que a gente deve pensar em Estado democrático de direito como um sinônimo de bem-estar social, de luta por igualdade, por busca de felicidade. Eu acho que Estado democrático de direito é busca de felicidade. Viver feliz com trabalho digno, educação, saúde, moradia, transporte e lazer, todos eles assegurados. Quer dizer, querer democracia, querer, na verdade, agir com liberdade, em todos os sentidos. Né? Democracia significa buscar essa felicidade. Né? E a maneira de exercê-la de forma plena é através do voto. Né? Votar é, portanto, também saber escolher quem e de que maneira nós podemos alcançar o progresso e o bem-estar social. Agora, nessa eleição de amanhã, nessa eleição de 2022, já que a gente está pensando no futuro, ela vai além daquele tradicional conceito de exercer o direito de votar naqueles que nós julgamos que possam nos representar e que possam ser a nossa voz na construção de políticas de governo, então, não só no governo, mas também no parlamento. Mas, e eu estou dizendo isso porque existe um temor, né, da violência, e eu não vou dizer que seja uma coisa desacertada, mas existe um temor à violência que hoje vem sendo praticada por uma série de parcelas da nossa sociedade.
Então, quando a gente pensa na violência, a gente deixa de discutir problemas que são muito graves, que é o aumento da pobreza extrema, é a precarização das relações de trabalho, são os cortes dos programas sociais. A gente fica de olho na violência e esquece, quer dizer, não esquece, né? A gente fica tolhido, né? Enfim, não consegue desenvolver uma discussão nessas questões que são gravíssimas. Então, essa situação, ao meu ver, ela tem que ser combatida. Então, nós temos que pensar que, na eleição de amanhã, nós temos que nos manifestarmos, né, contra atos de falta de humanidade, principalmente diante da pandemia que deixou milhares de mortes no Brasil. A gente tem que pensar, né, nos ataques, né, contra a ciência, as artes, a educação, contra o aumento de armas nas mãos de civis. Nós temos que pensar em sermos contra o deboche, a ignorância, a truculência, o desrespeito à diversidade, o retorno ao mapa da fome, nos manifestarmos, enfim, contra os ataques à própria democracia. A nossa geração conheceu a ditadura como outras gerações também conheceram e sabe que a eventual ruptura democrática em 2022 vai trazer nefastas consequências, né? Então, aqueles que insistem em dizer que as instituições, afinal de contas, estão funcionando, precisam estar atentos, mais atentos aos acontecimentos, de forma a não permitir a propagação de ideias golpistas. Aliás, Ulisses Guimarães já dizia isso. Nós já conhecemos o caminho maldito, né? E ser conivente com esse caminho maldito significa rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, estrangular as liberdades, mandar patriotas para a cadeia, para o cemitério. Então, meus amigos e minhas amigas, eu acho que eu tenho o dever e obrigação, como cidadã, como advogada e, sobretudo, como democrata, neste ano, de não só reforçar a importância de participação no processo eleitoral, comparecendo às urnas, defendendo a sua ideias, mas, diferentemente de outros anos, nós temos que revelar a nossa escolha, pedindo apoio ao candidato que está mais habilitado a impedir que o pior aconteça. Luiz Inácio Lula da Silva, sem medo de ser feliz. Eu peço voto ao Lula. A gente tem que pedir voto, entendeu? A eleição amanhã, né? E é nele que eu voto, entendeu? Sem problema nenhum de fazer essa declaração. Eu acho que, pessoal, está na hora de acordar e de tratar a ameaça democrática de Bolsonaro e seu governo como algo muito sério para o país e para a sociedade brasileira que quer paz, alegria e progresso. Então, essa é a minha mensagem. Obrigada, Rita. Muito obrigada. Agora a gente vai passar a palavra para o... Como você, madrinha! Vamos passar a palavra agora para o Fernando Augusto Fernandes, advogado, criminalista, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Comissão também de Defesa da Democracia, das Eleições e Liberdade de Imprensa. Seja muito bem-vindo, Fernando. Tens a palavra. Obrigado, Carmela. Falar depois da nossa presidente Rita Cortez, aqui também na presença do Sidney Sanches e todos os amigos, colegas. Né? Falar de futuro, nós estamos num momento, hoje, quase à espera de um nascimento. Né? Nós estamos a um dia de uma eleição que é primordial para a história do país. Né? Agora, eu vejo essa eleição uma eleição maior do que a eleição do PT, a eleição do Lula. O Lula hoje representa uma frente ampla pela democracia no país. Quando se vê a possibilidade de se resolver essa eleição com mais de 50% da maioria, nós estamos quase lá amanhã, nós estaremos assistindo à apuração de uma maneira ímpar, né? Porque, de fato, há essa possibilidade histórica de um presidente da República perder uma reeleição, que isso nunca aconteceu, e ser eleito Lula novamente. E essa eleição, a rejeição que o presidente Bolsonaro representa, já é de 50%, né, demonstra Está me atrapalhando.
um cheque em toda uma política do governo Bolsonaro, não dá. Não só uma política homicida em relação à vacina, o desrespeito absoluto a estruturas e garantias que foram montadas através de anos de combate à fome. Voltamos, como a Rita falou, o mapa da fome, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, mas também, por que não dizer, um cheque à política lavajatista que levou o Bolsonaro ao poder. Veja que, durante a eleição, nós escutamos inúmeras vezes, você me interrompa quando eu fizer 3 minutos, Sim. Inúmeras vezes... Tem 2. O Lula ser chamado de ex-presidiário, né, mexendo com esse preconceito, puxando essa chave da direita conservadora que vem desde do varre, vassourinha do Jânio Quadros, né, do caçador de Marajá, do Collor, né, uma estrutura de querer carimbar na esquerda e no candidato a pecha de corrupto. E o que o povo está, nesse momento, fazendo? O povo está rejeitando claramente esse discurso. E aí, pensando no futuro, olhando o que aconteceu nesse país nos últimos 6, 7 anos, né, nós precisamos, fundamentalmente, além, evidente e fundamental, a questão do direito social, que nós precisamos cuidar, porque, na verdade, o cheque, a ideia de globalização e a desmonte dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, é que fez com que a extrema-direita ressurgisse no mundo. Nós temos hoje na Itália, e essa recente eleição da primeira-ministra de extrema-direita, mulher. Né? Mas, além dessas questões, entender por que nós chegamos a esse momento, nós, como juristas, temos que cuidar de algo que foi propositalmente esquecido de democratização na Constituição de 88, que é o Poder Judiciário, que é o Ministério Público, e vamos ter que ter a coragem de fazer as reformas, dentro da reforma administrativa, reformar o Poder Judiciário, colocar mandatos em ministros do Supremo Tribunal Federal, mesmo de desembargadores, que podem voltar a ser juízes, pelo quinto constitucional voltar a ser advogado, voltarem a ser promotores depois de determinado tempo. Precisamos encarar as reformas que foram feitas com pautas americanas, como organização criminosa, como delação premiada, como lavagem de dinheiro. Vamos precisar encarar outra coisa fundamental, que é a ideia da ficha limpa, que virou uma forma do Poder Judiciário, através de 3 desembargadores, com 2 votos, já é possível colocar um candidato para fora da campanha eleitoral. Eu publiquei no Conjuro esses dias uma matéria dizendo que o Lula é mais do que inocente, é perseguido, e nós precisamos encarar essa possibilidade de perseguição, a possibilidade que ocorreu do Lula. A prisão, o sequestro dele, sairmos da pauta moralista, global, e encararmos, de fato, uma profunda modificação do Poder Judiciário, que é, hoje, preponderantemente conservador, morista e bolsonarista. Eu espero que esse momento, alguns anos atrás, a gente teve o dia que a esperança venceu o medo. Nós vamos viver isso de novo. E aí nós precisaremos ter a coragem de enfrentar as questões fundamentais para que daqui a 4 anos
nós não enfrentemos a extrema-direita de novo. Fernando, muito obrigada pela tua participação. Eu vou passar a palavra agora para a nossa convidada Thaís Recoba, advogada, que foi aqui, já está também na missão, que nem eu, devem ter escutado as minhas crianças, mas isso faz parte da realidade maternal. Então, conto com a compreensão de vocês. Thaís, seja muito bem-vinda, obrigada também por partilhar desse espaço. Boa noite, Carmela, obrigada pela oportunidade, obrigada, doutora Francesca, pelo convite. É uma honra estar aqui falando e eu me sinto até emocionada, acabei de falar com a Francesca, de estar ouvindo. Na verdade, eu estou mais fã de todos aqui do que qualquer outra coisa. Eu sou professora, sou advogada, sou formada doutora em Ciências Sociais e nos últimos tempos a graduação, a pós-graduação que eu tenho mais ocupado é de mãe, né? E como mãe de uma pessoa com deficiência, eu tinha que vir hoje aqui falar sobre esse tema que é tão importante para todas as pessoas com deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, o tema que foi proposto, né, de a gente pensar no passado, pensar no futuro, é o que todos que me antecederam falaram, né? A necessidade da gente manter a nossa existência enquanto cidadãos, né, e cidadãs, manter a nossa sobrevivência enquanto pais, mães, ativistas, advogados, nossas profissões, né, enquanto privilegiados dessa ordem, mesmo com tantos desafios que o Nélio falou antes, né, da história dele, mas é ainda assim um privilegiado, né, de estar aqui hoje podendo falar, ter voz, e quando tantas pessoas não puderam falar, né. Então, os meus estudos até hoje me trouxeram à OAB pela questão indígena. Eu sou uma militante da temática indígena, da defesa do meio ambiente, né? Meus estudos transitaram por esse campo. E a minha fala hoje é restrita a esses dois temas, né? A necessidade de enxergarmos o outro pela sua diversidade, a necessidade de identificarmos vozes em lugares que não têm acesso, né, num sistema político privilegiado, elitista, branco e masculino. Então, nós precisamos, sim, vencer o medo amanhã, voltarmos a ter paz, né, para poder continuarmos o trabalho de construção desse Estado democrático de direito, com participação popular, porque a democracia determina alguns meios, né, seja uma democracia representativa, seja uma democracia participativa. O que nós ainda vivenciamos no Brasil ainda é uma democracia representativa. Nós não temos sinais, estudos, avanços ainda de uma democracia soberanamente popular, onde o povo define, né, as suas políticas públicas, onde a última palavra é da população. Tivemos alguma menção a um orçamento participativo em Porto Alegre, e isso foi terminantemente derrubado por governos que sobrepuseram o sistema ultraliberal, né, a economia, todo um sistema econômico sobrepondo os direitos sociais, as garantias da mulher, as garantias da população negra, as garantias da população indígena, as garantias da pessoa com deficiência. E o que a gente viu até então deste governo fascista, que nós estamos vivenciando há 4 anos, todos nós estamos de luto, trabalhando, militando, sobrevivendo, né? E brigando para que esse senhor se retire e seja preso ao final desses 4 anos, é essa manutenção, né, da sobrevivência, segurança alimentar das populações indígenas, da população negra, das pessoas com deficiência que tiveram durante o Covid diversos impedimentos. Se durante o Covid tiveram diversos impedimentos, com esse senhor ainda militando contra a defesa da educação, contra a saúde, decretando e promulgando decretos para que a gente voltasse a condições iniciais de defesa da educação, defesa da saúde, questionando e considerando a possibilidade de que uma pessoa com deficiência não possa estar convivendo com pessoas ditas normais em meio a uma sala de aula, porque ele entende que são pessoas que atrapalham, que são incapazes. Então, a luta de toda mãe, a luta de todo pai, a luta de nós, operadores de direitos, de cidadãos, né,
que entendem verdadeiramente o que é uma cidadania, que é a união de esforços, a luta por direito, a luta por bem-estar, que foi dito aqui, né? Nos povos andinos, a gente fala nos povos indígenas, Bolívia, Equador, Venezuela, a gente fala muito sobre a questão do bem viver, né? O bem viver, o que é o bem viver, essa união, né? Com a Pachamama, com a pátria, com o solo, com a natureza, com o meio ambiente. Então, que a gente tenha amanhã esse fortalecimento pela democracia participativa e que após esse refazimento, essa reconstrução social civilizatória traçada, esse novo pacto social, que nós possamos compreender que toda a diversidade é importante e que independente de cor, raça, cultura, sexo, etnia, orientação sexual, qualquer que seja o que nos faz sermos diversos, na verdade é o que nos une enquanto cidadania, enquanto multiculturalismo. Então eu desejo que amanhã o medo vença, o medo vença essa situação toda, né? Que a gente consiga vencer esse senhor fascista, né? E que a esperança vença o medo, né? Que a gente consiga, então, amanhã, mandar para casa, como disse o nosso presidente Lula, né, no debate, que ele vá para casa e de preferência, que ele vá para a prisão. Eu desejo que todos amanhã tenhamos uma ótima votação e que, ao final, possamos comemorar essa retomada desse pacto civilizatório, unidos, né, em prol de novas políticas públicas para todas as pessoas que necessitam, pessoas com deficiência, negros, indígenas, né, quilombolas, LGBT, que possamos nos unir novamente e fiscalizar, porque o nosso papel não vai terminar com a posse do nosso presidente Lula. Na verdade, vai recomeçar com o nosso ativismo, com a nossa fiscalização, com a lei de transparência, com as políticas públicas e com toda a nossa atuação. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada, Thaís, pela participação. Vou passar a palavra para o advogado, presidente da Comissão de Direito Constitucional do IAB, Sérgio Luiz Santana. Com a palavra, tem 3 minutos, Sérgio. Seja muito bem-vindo. Pode ativar o microfone. Obrigado, Carmela. Queria dar boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui, agradecer a Carmela pelo convite e dizer que realmente a eleição de amanhã ela é talvez a mais importante da história do país. Eu não consigo ver nenhum momento tão crucial e determinante como essas horas que antecedem a abertura das sessões eleitorais. E falar sobre eleição hoje, né, fazendo um paralelo com o passado, presente e futuro, justamente coloca, né, a complexidade na qual nós estamos envolvidos, porque o Brasil sempre foi um país muito injusto, né? Um país com mais de 300 anos de escravidão, com várias interrupções do processo democrático, com constituições que alternam democracia com ditaduras, né, promulgadas e outorgadas, e intervenções militares. Então, nós temos realmente um país em que a construção histórica dele é muito complicada. E dentro desse contexto, né, nesses últimos 6 anos, nós tivemos muitas mudanças significativas. E essas mudanças deram nesse processo, nesse momento histórico em que nós estamos vivendo e que delimita a divisão entre a civilização e a barbárie. Tivemos o golpe de 2016, né, que foi reconhecido pelo próprio Michel Temer, pelo Fernando Henrique Cardoso, e agora, recentemente, decisão do Ministério Público Federal arquivando, né, justamente a questão da investigação. Tivemos a ponte para o futuro com as reformas neoliberais do Temer, principalmente a reforma trabalhista. Depois tivemos a Lava Jato, que foi desmoralizado depois pela Vaza Jato e pelas decisões judiciais, né, em sequência, em série, inclusive também a própria Organização das Nações Unidas reconhecendo que o juiz Sérgio Moro era parcial, que aquilo ali foi uma grande farsa, né? uma grande montagem em que não havia um juiz imparcial, mas sim um assistente ou até o chefe do Ministério Público, porque ele era chamado de russo, né? O chefe naqueles grupos do Instagram. E nós tivemos agora a eleição do Bolsonaro, fruto de uma prisão indevida de 540 dias do candidato mais forte, então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ou seja, o país sofreu, né, vem sofrendo nesses últimos anos com uma série de agressões à sua democracia de forma contínua. E amanhã pode ser um momento de reconstrução. E eu acho que esse alerta ele é fundamental, né? Reconstrução, essa é a palavra. Porque nesses quase 4 anos de mandato, né, em que não faltou o crime de responsabilidade, mas contou com a cumplicidade do presidente da Câmara e a omissão do presidente do chefe do Ministério Público Federal, nós tivemos uma série de atos e medidas que foram no sentido do desmantelamento do Estado, né? Então, além de ter sido um governo que politicamente é autoritário, que tenta ameaçar o Supremo Tribunal Federal, que tenta ameaçar o Congresso Nacional, ele foi um modelo que, na economia, teve a opção ultra neoliberal, liderada pelo Paulo Guedes. Então, houve um desmantelamento de várias políticas públicas, da diminuição do tamanho do Estado, e isso realmente teve consequências drásticas para todos os segmentos populares, para os segmentos necessitados, para as mulheres, para as pessoas portadoras da deficiência, e negros, índios, quilombolas, em relação à reforma agrária, em relação ao meio ambiente, em relação à saúde, em relação à educação, às universidades, ou seja, um desmantelamento em sequência. E, naturalmente, com essa vitória do presidente Lula, que todos nós aí estamos aguardando que seja, inclusive, já sacramentada amanhã, eu acho que vai vir um momento muito complicado, um momento muito difícil. Primeiro porque vai ter essa oposição bolsonarista, mas mais do que isso, que é o recomeço, a reconstrução. Então, gente, essa quadra histórica está delimitando justamente a opção entre a civilização e a barbárie. E eu não posso deixar de mencionar uma questão muito importante, que é uma questão que deve ser realçada, né, com todas as pessoas que a gente conhece, que a gente está comunicando, né, mandando a colinha, que é fundamental votar em candidatos comprometidos com o presidente Lula e com os governadores também dos partidos progressistas. Ou seja, votar para deputado federal, votar para senador, votar para deputado estadual é uma missão fundamental. Tá? Não votar naqueles partidos que têm candidatos que estão tentando fazer aquele belo discurso, mas que têm um histórico de participação tanto na Câmara Federal, na estadual, que vão contra as políticas públicas, contra os interesses do povo brasileiro. Então, a opção eleitoral, ela, além de ser clara, ela também tem que apontar para uma base de sustentação política que dê condições, porque, como eu falei ainda há pouco, tudo começa com um golpe parlamentar. Um golpe parlamentar empresarial que foi justamente a pedalada fiscal, aquela farsa montada para tirar a presidenta Dilma. Ou seja, é fundamental o papel do parlamento. Então, essa questão é uma questão tão importante quanto a eleição do presidente Lula. Então, gente, uma boa eleição a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito bom estar aqui com queridos amigos, né, que estão aí na luta por um país mais justo, né, um Estado democrático, e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio, é uma satisfação te receber, uma honra. Nós vamos passar a palavra agora para o advogado, membro do IAB também, diretor das Relações Institucionais, Armando de Souza. Seja muito bem-vindo, direto do Rio de Janeiro, Armando. Será que ele está ouvindo? O microfone, só faltou ativar o microfone. Agora deu. Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar encontrando-nos todos, ainda que pela telinha, para falarmos sobre um assunto importante, que é as eleições de amanhã. Conforme a Carmela disse, eu sou advogado e sou formado pela Faculdade de Direito na turma de 1980. A minha turma, a minha geração, sempre defendeu os direitos humanos, participamos da reconstrução da nossa democracia
Eu converso com todas as pessoas que eu converso, com meus amigos, com meus filhos, eu sempre digo o seguinte: em momento algum da minha vida eu poderia pensar que hoje, com 66 anos de idade, eu estaria aqui novamente tentando defender os direitos que nós conquistamos e que estamos sendo lesados, ameaçados por este governo. Em momento algum passou isso na minha cabeça. A ideia que a gente tinha era de construir uma sociedade livre, justa, solidária, e a coisa vinha caminhando, quando, de repente, por culpa nossa, porque nós dormimos no ponto, surgiu uma corrente buscando exclusivamente o retrocesso. Amanhã eu vou votar, conforme o meu amigo Sérgio disse, mais importante do que votar, é importante votar, eu vou votar no Lula, e creio que todos irão votar no Lula, porque ele representa o que há de melhor nessa eleição presidencial. Mas é muito importante a escolha dos nossos parlamentares, o deputado federal, o deputado estadual, o senador, no sentido que, no mínimo, não sejam pessoas preconceituosas. Não tenham preconceito de raça, de cor, de idade, nenhuma forma de preconceito. É isso que eu espero, que eu acho que eu vou partir amanhã para votar com esse pensamento. Eu moro aqui próximo à Praia Vermelha e eu vou votar no Círculo Militar. Então, aqui na minha comunidade, o pessoal tem manifestado receio de que são pessoas que se preocupam com a segurança na hora de ir votar. Mas eu acho que o que eu penso é que a coisa vai passar, quer dizer, nós estamos tendo, é justo o receio, mas eu acho que não vai acontecer nada. Porque desde o início deste governo, eu digo aqui em casa, repara bem, a maioria, não vou dizer que são todos, mas a maioria são desprovidos de uma cultura, são ineficientes naquilo que fazem. Alguns, efetivamente, têm personalidade delinquente e consequentemente, deverão responder por isso. Porque eu acho também que aquela história de passou as eleições, nós votamos e acabou, vamos fazer um acordão para que não aconteça nada, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É preciso responsabilizar aquelas pessoas que agiram de maneira errada. Isso até tem que ser uma responsabilização de forma exemplar, para que isso não aconteça novamente. Senão, o que aconteceu lá atrás vai voltar a acontecer, conforme eu não sei se foi o querido Fernando Fernandes ou foi o meu amigo Sérgio que disse, senão a coisa volta, vai acontecer e volta novamente, e nós vamos ter, e aí eu não estou mais com 66 anos. A nossa presidente, ex-presidente de Rita, não vai estar mais com essa juventude toda que ela tem. Na realidade, como é que nós vamos sair como é que a minha geração vai ter capacidade de chegar e gritar novamente? Não vai ter, não vai poder contribuir. Então, o que eu ouvi de um amigo meu que a sociedade a fé a gente já perdeu. Agora, a esperança a gente ainda não perdeu e a gente tem que partir para dentro dela mesmo. Amanhã chegar lá, tá entendendo? Quem tiver 1 e 3 e acabou.
e votar em todos os candidatos, todos os parlamentares que sejam ligados, afinados ao chefe do Poder Executivo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, ao candidato Freixo, que eu irei votar no Freixo, e a nível federal no candidato Lula. De resto, todos já falaram, todo mundo está indignado, e indignar é bom. Foi um prazer imenso ver aqui o meu querido Folena, ver foi calor da nossa presidente Rita, o meu presidente Sidney Sanches. E é isso. É sábado, Ritinha, é sábado. Sábado é sábado, né? E porque hoje é sábado, como diz o Vinícius Guimarães, hoje tudo é possível. Né? Um beijo grande para você. Obrigada, Armando. Obrigada pela presença. Eu vou passar a palavra para quem abriu a sala aqui do Zoom comigo, Leila Bittencourt, também advogada, professora, pesquisadora, com livros também na área do meio ambiente. Seja muito bem-vinda, Leila. Vamos ver se ela habilita o microfone. Tá com o microfone, deixa eu ver se eu consigo ver o microfone da Leila aqui. Apagado, pronto. Pronto, agora tá certo. Seja bem-vinda. Eu agradeço. Boa noite, brasileiras e brasileiros. Essa reflexão para a importância das eleições de amanhã, 2 de outubro de 2022. Eleições livres, urnas eletrônicas confiáveis, sob o olhar da imprensa internacional que está no nosso país. É a única forma do povo rumo às transformações que tanto necessita. Do resultado das urnas sairão aqueles a quem cumpre cuidar da educação, saúde, moradia, justiça social, combate à fome e à miséria. Aliás, Nélida Pinhon escreveu na República dos Sonhos que a fome, onde quer que ela se instale, é sempre um ato político. A defesa dos direitos humanos, a empregabilidade, reduzir as desigualdades sociais, expandir a inclusão social tão necessária, mas também recobrar o respeito do Brasil no âmbito internacional, que hoje está desmoralizado, infelizmente. Essas eleições são um instrumento básico da democracia que impõe voto livre, secreto, com imprensa livre de pressões e censuras para enfrentar qualquer tipo de retrocesso e manter a chama da democracia acesa para não retornar ao passado atroz na América Latina, em que irmãos foram torturados, mortos, desaparecidos, para que tivéssemos a democracia e para que tivéssemos liberdade hoje. A vontade do povo virá à luz amanhã. E conforme o resultado, nós transformaremos o Estado brasileiro em direção à construção de uma sociedade justa, solidária, com igualdade, sem qualquer espécie de discriminação de qualquer natureza. As eleições apontam para o destino do povo, a paz e a harmonia social, sem as quais não haverá desenvolvimento, só estagnação e até retrocesso. Nós precisamos unir um país dividido, destroçado pela miséria moral e material. A Anistia Internacional verificou 42 violações de direitos humanos na campanha eleitoral nos últimos 90 dias. Nesse cenário, a Anistia Internacional e outras ONGs estão atentas para a defesa da garantia do exercício dos direitos civis e políticos neste domingo no processo eleitoral. Qualquer importunação, denuncie, exige o seu direito, a delegacia mais próxima, relate o ocorrido, vá à defensoria pública perto de você ou diz que sim. Somos responsáveis, somos arquitetos do nosso destino para o melhor ou para o pior. Judiciário independente, liberdade de expressão responsável, mas sem censura, são conquistas democráticas que nós não perderemos. Conhecer o passado, mas olhar para frente. A democracia no Brasil seguirá como um rio cujas águas correm e não voltam. Não voltarão o arbítrio e a opressão. A democracia precisa de nós e nós precisamos da democracia. Um bom domingo a todos com muita paz. Obrigada, Leila, pela palavra, por ter aberto essa sala do Zoom comigo. Vou chamar agora o professor Lúcio Almeida, professor
representante do Grupo de Direito Antidiscriminatório da URGS, advogado. Seja muito bem-vindo, muito bom te ter aqui conosco. Tens a palavra. Boa noite a todos e a todas. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Nós, negros no Rio Grande do Sul, nós não tivemos ainda, por parte da esquerda, uma representatividade satisfatória. Nós, negros, ainda somos subrepresentados na esquerda e, por uma questão política, nós vamos votar no Lula, no 13 amanhã, inclusive já convoquei os integrantes do núcleo de pesquisa, das minhas turmas aqui no direito da URGS, mas é preciso dizer que a branquitude, tanto de esquerda como de direita, é uma branquitude que não atende às nossas demandas. O PT atende parcialmente e as demais nem se fala. Então, como diz a Laila Saad, quando trabalha Eu e a Supremacia Branca, uma parcela da esquerda representa a supremacia branca. Nós estamos atentos a essas questões, esperamos que o governo Lula assuma um papel de travar, digamos, com essa supremacia branca, com essa branquitude, e nos mostre na prática essa representatividade negra. Esperamos que os ministérios sejam ocupados por pessoas negras competentes. Nós temos muitas pessoas negras competentes, então nós vamos incomodar a esquerda, como temos incomodado a direita. Amanhã nós vamos de 13, mas muito atentos com o papel do PT. Aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, a nossa esquerda é muito racista, com exceção de alguns, ela deixa de ser racista, mas aqui no Rio Grande do Sul a esquerda é muito racista. Nós temos um governador do estado branco, candidato pelo PT branco, vice-candidato branco, senador branco e o suplente branco. Então nós estamos longe do desejado. Então eu não tenho... Sempre brinco com o pessoal, quando eu dou aula na URGS, no jeito da URGS, eu brinco assim, eu tenho pavor que político venha me procurar. Mas amanhã eu vou votar no 13, porque entre o 22 e o 13 eu vou de 13. Entre a branquitude do 22 e a branquitude do 13 eu vou de 13. Tá bem? Então nós amanhã vamos com força no 13, mas depois de passar da eleição a gente vai apertar. Tá bem? Um abraço para vocês. Professor Lúcio, obrigada por estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra agora para o advogado trabalhista, colega Álvaro Klein, também integra o IAB, membro do IAB. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Carmela. Obrigado. Aqui, como disseram anteriormente, ocupo uma posição muito mais de fã do que de palestrante. Vocês estão todos foram todos muito precisos, disseram muito, enxergam muito, ouvem muito, ensinam muito. O presidente Rita Cortés, as suas palavras foram brilhantes. E para dizer muito obrigado, Jornal Estado de Direito, obrigado, Carmela, pelo convite. Me preparando, não pude fazer uma fala tão elaborada como a da colega Leila Bittencourt, mas me preparando me passou na memória o que vi nos últimos anos. E que, como muito bem pontuado já, estamos aqui nos capítulos seguintes do golpe de 2016. Tivemos Dilma sendo empichada por crime de ciclismo, único crime não cometido pelo inominável. Por isso, não deve ter andado lá os seus centenas de pedidos de impeachment. Depois tivemos o presidente fora Temer, depois tivemos o presidente Trump nos Estados Unidos, a reforma trabalhista aqui no Brasil, o avanço desenfreado do lawfare e culmina com o inominável. Por que isso tudo? Por que chegamos aqui? Por que chegamos nesse estado de insatisfação plena, total, nesse estado de insegurança, de medo? Como disse agora há pouco o professor Lúcio Almeida, e faz muito bem essa leitura da nossa realidade aqui no Rio Grande do Ul,
Maria Cristina Carrion pode me ajudar nisso, as nossas janelas de onde vemos as ruas, estão bordadas de verde e amarelo. E não é patriotismo. É falso patriotismo. As janelas de onde vemos a realidade aqui no Rio Grande do Sul estão mais verde e amarelas que as do resto do Brasil. Porque nós somos, sim, o povo muito bem apontado pelo professor Lúcio, sim, um povo racista. E temos a incapacidade de ler os fatos a partir do que vemos. Mas também temos a incapacidade de não repetir aquilo que tanto nos prejudicou, de tanto nos fez sofrer. Repassando, quando eu me preparava para falar com vocês, o livro A Morte da Verdade, de Michiko Kakutani, em 2018, no sumário desse livro, encontro a trajetória do que passamos. Nós tivemos o declínio e a queda da razão. Nós tivemos uma proposta de novas guerras culturais. Nós tivemos a escalada da subjetividade, que nos tirou a crença e nos tirou as nossas inteligências e transformou para uns a esquerda no bem, para outros a direita no mal, para outros a esquerda no mal e a direita no bem. A realidade desapareceu. As linguagens foram apropriadas. Filtros, bolhas e tribos se criaram. Fomos embriagados por algo tipo um déficit de atenção coletivo. 1 minuto. Por propagandas e fake news. O que precisamos agora, nesse momento, urgentemente, é eleger o presidente Lula para darmos um basta. Um basta. E precisamos muito fornecer ou ajudar o presidente Lula a governar, elegendo, sim, um Congresso que dê valor e que dê andamento às pautas sociais. E, como Carmela, disseram aqui que não era para falar de política partidária, mas é impossível não dizer que precisamos, sim, eleger o presidente Lula. Bom voto a todos amanhã e restabeleçamos a democracia. Obrigada, Álvaro. E agora eu vou passar a palavra para Carla Meura, advogada, que está direto da Bahia, né? Salvador. Carla, seja bem-vinda. Boa noite, Carmela. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Quero parabenizar publicamente a Carmela pela iniciativa, pela liderança aí que vem desenvolvendo, fundamental para a advocacia brasileira, para o fortalecimento do Estado de Direito. Sempre começo as minhas falas saudando a ancestralidade, agradecendo a oportunidade de estar nessa roda de conversa, estar aqui trocando ideias, reflexões importantes, contundentes e necessárias. Professor Lúcio, também receba meu abraço, minha consideração muito especial, da mesma forma. E eu faço questão de referir alguns nomes, porque nós não falamos de maneira individual. Nós falamos de um olhar afrocentrado, coletivo, estamos falando por nós, pelas pessoas que nos antecederam e também pelas que estão por vir. Inclusive, passado, presente e futuro foram palavras referidas por praticamente todas as pessoas que antecederam nesta conversa, que me antecederam. E eu gostaria de relacionar esses conceitos com o princípio africano de Sankofa, que é um ideograma africano representado por um pássaro preto voltado com a cabeça para trás e as suas asas dão 2 voltas como se fizesse o formato de um coração. Que é justamente essa conexão que nós estamos fazendo aqui. Cabeça, coração,
mente, espírito, reflexão, consciência da necessidade de mudança. Porque essa coincidência das palavras, das pessoas estarem trazendo reflexões sobre passado e futuro, não é uma coincidência. Na realidade, isso está acontecendo e podemos ver como uma marca, um sinal de que amanhã é um grande dia. 2 de outubro será um dia importantíssimo para a nossa transição. Durante mais de 300 anos de escravização, desde o início da República, a população negra no Brasil é alvo de violação de direitos, do racismo antinegro, da discriminação racial e de diversas formas de violências que produziram desigualdades que afetam diretamente, até hoje, as nossas existências. Nós estamos falando aqui de humanidades, das nossas existências. E como a doutora Maria Cristina Carrion falou no início, resistir é um ato revolucionário. Nós precisamos, sim, cuidar das nossas existências, estarmos atentos e atentos para quem dialoga com esse cuidado sobre os corpos pretos. Mas, a despeito de todo esse contexto, ainda assim, nós estamos conseguindo construir coletivamente as riquezas, estamos avançando em políticas, a despeito também de todos os retrocessos dos últimos anos, nós estamos contribuindo diretamente para as conquistas emancipatórias desse país. A luta histórica de combate e enfrentamento ao racismo nos alerta sobre isso. Nos alerta que precisamos mudar o retrato do Brasil. E a escolha do nome do evento de hoje, desse encontro, dessa roda de conversa, é muito pertinente. Porque, sim, vou repetir, nós precisamos mudar o retrato do Brasil. Essa frase nem é minha, essa frase é dita por muitas candidaturas, é utilizada na campanha de muitas candidaturas do grupo Coalizão Negra por Direitos. Essa coalizão, esse grande grupo que reúne instituições do movimento negro brasileiro de todo o país, nos convida e nos apresenta, nos convida a refletir sobre o voto antirracista, nos instiga a efetivar, a realizar, a ceder no voto antirracista. 1 minuto. E também nos oportuniza, através de uma série, da divulgação de uma série de candidaturas negras. Temos mais de 100 candidatas e candidatos negros que estão fazendo essa interlocução, esse diálogo com a pauta antirracista. Porque é importante que a pessoa eleita, além de ser mulher, além de ser negra, além de ser indígena, tenha compromisso com essas pautas. E isso nos traz uma responsabilidade imensa amanhã. Porque amanhã nós teremos a grande oportunidade de manifestar o nosso antirracismo, povo brasileiro, por meio do voto. E, como eu falei antes, nós temos diversas opções. Temos mais de centenas de candidaturas negras no Brasil. Estejamos atentas e atentos para isso. E nessa perspectiva, o convite que eu gostaria de fazer ao encerrar a fala nessa noite é para que estejamos atentas, observadoras, estejamos de plantão no processo eleitoral, para que possamos retomar um projeto inclusivo, participativo, genuinamente democrático, que possibilite a efetivação de um Estado de Direito. Nós sabemos que é importante o nosso posicionamento, o exercício do voto antirracista. Amanhã, todas as pessoas que estão aqui na sala terão a grande oportunidade de exercer o seu antirracismo na prática. As pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube terão a grande oportunidade de exercer o seu antirracismo pelo voto, votando em candidaturas negras. Porque, como é sabido, e também é referido pela Coalizão Negra de Direitos, e também por todo o movimento negro ao longo das décadas e séculos de militância, eu vou encerrar repetindo. Enquanto houver racismo, não haverá democracia.
Muito obrigada. Carla, obrigada pela presença, pelo apoio, pela parceria, né? E eu vou passar agora para a Francesca Rodrigues de Souza, advogada também, integrante desse movimento que hoje reuniu mais de 25 profissionais intelectuais aqui espalhados pelo Brasil para deixar um relato sobre esse retrato do Brasil que a gente quer. Francesca, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Meu áudio está bom? Estão me ouvindo? Tudo bem. Sim? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao jornal Estado de Direito, a doutora Carmela Gruni, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, entre tantos profissionais que eu admiro, pessoas comprometidas com a democracia, e eu assino embaixo de tudo que foi dito pelos que me antecederam essa noite. Nós precisamos, amanhã vai ser um dia muito importante que nós vamos decidir, nós vamos escolher os representantes através do nosso voto e temos a oportunidade de mudar a cara da nossa política, deixar com a cara da população que é majoritariamente feminina e negra. Mas é sempre bom reforçar que não basta ser mulher e negro, tem que ser pessoas que sejam comprometidas com as pautas de gênero e com a pauta racial. Nós também temos que pensar nos mais de 33 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome. Nós temos que pensar em alguém que nos represente, alguém que tenha humanidade e não crueldade, que coloque uma mulher machista para tratar das questões das mulheres, um homem racista para tratar das questões raciais, um ecocida para tratar das questões do meio ambiente, alguém inculto para tratar da cultura. Nós temos que pensar em tudo isso e temos que pensar no que a gente quer e no que a gente não quer mais para o nosso Brasil. O que a gente não quer passar por uma vergonha internacional, né? Ser visto como uma piada pelos de fora. Então, a gente tem que pensar em tudo que a gente quer mudar o retrato, como bem disse a doutora Carla Meura. Nós queremos ter representantes negros e negras, mulheres, indígenas, mas nós também queremos mudar toda essa situação que não dá mais para aguentar, não dá mais para aguentar essa crueldade que a gente vê diariamente, que acontece com as pessoas negras, que acontece com as mulheres, que acontece com os indígenas, com o meio ambiente. Nós temos que mudar a forma de pensar a política. E para que isso aconteça, nós temos que escolher nossos representantes, pensar muito bem antes de chegar na urna e colocar o número, né, dos nossos candidatos. Nós temos que pensar e estudar também as propostas. As propostas dos políticos estão relacionadas. Tem que ver se tem questão de gênero, se tem questão ambiental, se tem questão racial. Nós temos que ver, nos sentir representados. Pensar naqueles que representam a população no todo. Não vá favorecer um certo grupo. Então, é isso que eu quero. Eu quero que a gente tem poder, com o voto, de mudar a cara da política, mudar a situação do nosso país, e eu só quero que a gente vote consciente, conheça os candidatos, estude e vote consciente, pense no que tu quer para o futuro e no que tu não quer mais também. Essa minha observação, meu recado. Muito obrigada, doutora Carmela. Obrigada, Francesca, e eu quero dizer a todos, todas e todos que estão escutando e que participaram dessa noite o quanto foi especial isso para o Jornal Estado de Direito, para mim, acho que para cada um de nós que tem esperança de ver um país em que haja o respeito à diversidade, que haja a inclusão das pautas da luta antirracista, da luta das antiprisões, né, para que não se tenha mais prisões, que se construa mais escolas,
para que a gente não trate a violência como uma questão, a saúde como uma questão de violência, para que a gente não trate o patrimônio público como uma coisa vil, ao ponto de estimular a privatização, que a gente veja a proteção às empresas estratégicas, à segurança energética do país, como falou, o combate à fome, a questão da educação, a pesquisa científica, a saúde, são todas pautas que estão lá na Constituição de 88 e que tanto a gente busca no nosso cotidiano aqui hoje, manifestado em poucas palavras, batalhar para que amanhã seja um exercício individual, mas pensando no coletivo, no plural e no exercício da diversidade, que a gente possa enxergar a diversidade da ocupação desses espaços de poder, mas, sobretudo, o respeito ao pilar democrático, que é a base da Constituição de 88. E pensar no futuro dessas crianças, como a minha, que está aqui, mas de todas essas gerações que estão precisando do nosso voto amanhã, que esse voto vai repercutir para o futuro. Então, eu gostaria de agradecer a todos e lembrar uma frase, duas frases. Uma frase da magistrada Karen Luise, que fala que mais do que a representação estética, nós precisamos da representação das pautas afirmativas. Então, não basta a mera representação estética se nós não temos mulheres, se nós não tivermos pessoas comprometidas com as pautas que nós estamos aqui tanto lutando sobre a questão da pessoa com deficiência, a questão dos indígenas, a questão da população negra, a questão das mulheres, enfim, da toda a diversidade que é a população brasileira. E a outra frase que eu deixo é de Walter Benjamin, que ele diz assim: um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas a chave para tudo que veio antes e depois. Deixo um abraço, um beijo a todos, todas e todos que estão aqui, saudando que amanhã nós tenhamos um futuro com uma perspectiva melhor para essa geração que vem aqui pela frente. Um beijo. Pode abrir o microfone e dar tchau aí e fazer o L, porque amanhã é o dia proibido. Boa noite a todos aí. Tamo junto na luta. Bom descanso a todos aí. Beijo, saúde, até. Beijo. Amém. Fiquem com Deus aí. Tchau. Bom voto para todos amanhã. Voto consciente. Voto consciente. Tchau. Vou desligar aqui. Beijo. Muito obrigada a todas, todos e todas. Essa é a live do Jornal Estado de Direito, uma live baseada na Constituição Cidadã de 1988. Esperamos que todas, todos e todos tenham gostado dessa iniciativa, agradecendo a todos os intelectuais que tiveram aqui e a